Fala galera, beleza? Eu sou o Gonad e hoje eu vou gravar um vídeo aqui falando a respeito do xCloud. O xCloud é apenas um quebra-galho ou dá para você substituir o console, né? Deixar o console aí de lado para estar usando somente o xCloud. Bem, eu vou falar a respeito aí da minha experiência, né? A experiência que eu venho tendo com o xCloud e no caso, vou te dar minhas opiniões aí referente ao que é bom e o que é ruim no xCloud, né? Bem, eu tenho um console Xbox One, modelo Fat, né? Aquele primeiro modelo, mas no momento meu Xbox One ele queimou, ele deu defeito. E aí eu estou utilizando somente o xCloud mesmo agora. Eu já estava utilizando o xCloud há um tempo, mesmo quando o meu console estava funcionando, certo? Por alguns motivos, né? O meu Xbox ele já estava apresentando o famoso defeito do Plin, né? Que ficava desligando, então eu comecei a utilizar mais aí o xCloud, né? Também por certos motivos aí relacionados à questão de economia de energia, né? Já que a conta de luz estava vindo muito cara, então eu estava utilizando mais o xCloud também, né? Para dar essa redução na conta de luz. E aí eu fui deixando meu Xbox mais de lado, né, usando ele somente mais nos finais de semana e utilizando aí no caso o xCloud durante a semana. E dessa maneira tava indo muito bem, tava sendo aquela coisa muito boa, né? Até que eu comecei a utilizar um pouco mais o Xbox, né, mas aí ele veio a de fato queimar totalmente, game over e não sem condição agora de usar o Xbox e agora eu tô tendo que utilizar 100% o xCloud. E como é que é essa experiência de depender somente do xCloud, né? Antes eu estava usando o xCloud, mas eu tinha o Xbox ali, né? Ali de lado, sabia que podia estar utilizando ele, agora não. Somente o xCloud mesmo para estar utilizando. E assim, em relação ao meu Xbox One, né, modelo Fat, eu confesso que eu gostava muito do xCloud, né? Geralmente ele carrega os jogos mais rápido, né? Já que ele roda em tese ali na arquitetura de um Xbox Series X, né? Então ele realmente carrega os jogos mais rápido, a velocidade de carregamento, de reloading é todos mais rápido, né? Eu jogo um jogo em particular que é o Dead by Daylight e o jogo era bem mal otimizado para Xbox One, certo? Tendo vários stunts, quedas de FPS e isso não acontece no xCloud. Porém, no xCloud, né, a gente tem outros problemas, né, e esses problemas são relacionados aí no caso à internet, né. Utilizar o xCloud em uma internet 2.4 GHz não é uma coisa muito boa, tá? Já que é muito suscetível a interferências. Então o ideal realmente é você usar no 5G. No 5G realmente 5 GHz no caso, né? No Wi-Fi 5 GHz ou cabeado. São as duas melhores realmente opções. Dessa maneira você vai ter uma experiência muito boa. O controle, no caso você utilizando dessas duas maneiras, você pode utilizar pelo Bluetooth, mas eu ainda acho melhor usar o controle cabeado para reduzir aquela questão do input lag, né? E o input lag ele existe, tá? Ele é bem pequeno, mas ele existe. No Dead by Daylight, para quem já jogou, sabe que tem alguns testes de perícia e é aí que o bicho pega um pouco, porque quando vem o input lag depende, é bem variável. Tem vezes que você sente ele praticamente zero, aperta o botão e ele responde na hora, e tem vezes que ele tem um atrasozinho ali de um meio segundo, algo que atrapalha em alguns momentos, tá? Vem um teste de perícia e eu nunca sei, eu tenho que adivinhar, eu compenso, eu aperto um pouquinho antes para ele já cair em cima ali do teste de perícia. Porém, tem vezes que o input lag está praticamente zero e eu acabo errando por causa disso. Aperto um pouquinho antes e aí o comando é instantâneo. E às vezes acontece de eu apertar um pouquinho antes e o comando ainda assim só ser realizado depois do teste de perícia e acaba errando. Então tem muito isso, sabe? O que pega mais é o input lag mesmo. Eu gostava de jogar jogos ali como Halo,
online e fica bem complicado mesmo, né? Quando você joga ali com a galera que não sabe jogar tanto assim, né? Que é uma galera ali que tipo, é mais mediana, dá pra você até jogar, dá pra você jogar um pouco, se divertir. Mas se você pegar jogadores mais experientes mesmo, né? Aquela galera mais casca grossa, é bem complicado. Você não vai conseguir bater pau a pau com os caras, o input lag realmente vai atrapalhar. Isso levando em consideração que o Halo já é muito difícil cair num servidor brasileiro, então você já tem ali o ping alto por natureza, né? Então é isso, né? Tem essa questão. Eu dependo muito do app, eu dependo muito que o app ele esteja bem otimizado. E o app no PC geralmente ele apresenta alguns bugs que às vezes irritam um pouco, né? O principal bug que acontece é dele não reconhecer a questão da idade. Ele não reconhece a idade por algum motivo, ele acredita que a conta, o dono da conta tem menos de 14 anos. Então o que que acontece? Ele faz com que jogos acima de 14 anos não sejam reconhecidos. Então você entra no app, abre o app, vai escolher seu jogo e aquela barrinha jogar ela tá apagada. Somente jogos que tem classificação livre ou para menos de 14 anos que você consegue jogar. E isso acontece constantemente. Então, geralmente você fecha o app, abre de novo, resolve, mas tem vezes que não resolve. Você tem que sair da conta, entrar de novo e quando não resolve, reiniciar o computador, que é só o que resolve, né? Tem esse probleminha também. Outro problemazinho é a questão das vezes ele não carregar seus últimos jogos jogados, né? Então você tem que fechar o app ali uma vez ou outra para acontecer, para poder entrar, né? E a questão de você esperar para entrar no jogo, que hoje em dia é bem pequena. Geralmente você entra ali no jogo, 10 segundinhos você já está jogando. Mas é aquela coisa, né? A sensação que eu tenho realmente é que o xCloud, ele não é um quebra-galho. Realmente, se você não tem um console, ou no meu caso seu console queimou, dá para você realmente jogar de boa pelo xCloud, né? Dá para você continuar jogando só com o xCloud. Só que aquela coisa, você fica com a sensação que aquilo não é seu. Você fica com a sensação que o jogo ele não é seu, sabe? Que de fato não é, né? Você tá pagando uma assinatura, então você fica com aquela sensação que a qualquer momento talvez o jogo possa vir a sair. E outra coisa ruim é que você é refém dos jogos que estão na nuvem, né? Então, apesar de o catálogo da nuvem ser muito bom, você fica refém desses jogos que estão na nuvem. Então, se algum jogo vier a sair, já era, né? Então, esse tipo de coisa não tem ali no console, né? Se você pode jogar seus jogos, você clicou no jogo, o jogo vai abrir, não tem esse tempo de espera, né? E tem essa coisa toda. Então, realmente, você não fica refém dos jogos que estão disponíveis, né? Você vai ter seus jogos ali. A Microsoft prometeu que daqui para o futuro, né, eles vão implementar que os jogos que você tem comprado na sua conta você vai poder jogar através do xCloud, assim como é o GeForce Now. Se realmente isso acontecer, vai ser uma coisa muito, muito boa mesmo, né? Você ter seus jogos ali na sua conta e você poder estar jogando eles ali, no caso, através do xCloud, né? Então realmente é assim. Se você tem, no caso ali, um console como eu que tinha um Xbox One Fat, né, o Xbox mais antigo, realmente você mesclar ele com o xCloud é uma coisa muito boa. Se você tem realmente um Series S para frente, não faz tanto sentido, né? E se você não tem console nenhum, ou seu console queimou, realmente dá realmente para você passar um tempo aí com ele enquanto você junta uma grana e realmente você compra um console. Eu, na minha parte, eu quero comprar um Series S, né? Vou estar vendo aí mais pro futuro para comprar um Series S, mas realmente dá para quebrar bastante o galho, dá realmente para você estar utilizando o xCloud, né? Somente o xCloud, se no caso tiver realmente jogos que lhe interessem, né? No momento tem jogos que me interessam, então realmente está dando para quebrar o galho bastante mesmo só com ele. Então essas são as minhas opiniões aí relacionadas ao xCloud. Valeu aí.